No verão de 2025, os Estados Unidos atravessam uma nova fase de instabilidade econômica que já não pode ser tratada como efeito passageiro da pandemia de 2020. O aumento dos pedidos de falência mostra que a fragilidade atual vai além de oscilações sazonais do mercado. Trata-se de uma mudança estrutural no ambiente empresarial americano. Em julho, mais de 70 companhias solicitaram proteção judicial contra credores, número que reforça a gravidade da situação e indica um movimento em escala nacional. Entre os casos mais emblemáticos está o da Del Monte Foods, empresa com sede na Califórnia que durante décadas exportou alimentos enlatados para diferentes continentes e foi símbolo de segurança alimentar para milhões de famílias. Hoje, porém, a companhia lida com um passivo superior a 10 bilhões de dólares, evidenciando o peso das dívidas acumuladas em meio à inflação de custos logísticos e às taxas de juros elevadas fixadas pelo Federal Reserve. Outro exemplo é a Claire's, rede de acessórios fundada em Illinois, que pela segunda vez em poucos anos recorreu ao capítulo 11 da Lei de Falências, medida que historicamente funciona como o último recurso para empresas em colapso. Essa reincidência transmite a dificuldade de adaptação a um ambiente financeiro cada vez mais hostil. O fenômeno, entretanto, não se limita a essas marcas. A rede de moda Forever 21, criada em Los Angeles nos anos 80 e que ganhou destaque internacional entre jovens consumidores nos anos 90 e 2000, também não resistiu. O mesmo aconteceu com a Joann's, tradicional empresa de tecidos e artesanato de Ohio. Juntas, elas simbolizam a perda de modelos de negócios que, por décadas, moldaram o consumo popular nos Estados Unidos. Além delas, nomes como Rite Aid, com forte presença no setor farmacêutico, e Party City, referência em artigos para festas, engrossam a lista de empresas que já não conseguem sustentar suas operações. As vitrines fechadas dessas lojas em estados como Nova York, Texas e Flórida traduzem não apenas falhas de gestão, mas o desgaste de um sistema de consumo pressionado por custos crescentes e queda do poder de compra. Esse contraste fica ainda mais evidente quando se confronta o discurso da Casa Branca com a experiência diária da população. O governo de Washington insiste em destacar indicadores positivos, como o crescimento de cerca de 3% do produto interno bruto no segundo trimestre de 2025 e a valorização de índices de Wall Street. No entanto, para famílias em cidades como Detroit, Cleveland ou Chicago, o que pesa são os custos imediatos, o valor da cesta básica, o aumento das parcelas de financiamento imobiliário e os juros do cartão de crédito. A prosperidade registrada nas estatísticas financeiras não se converte em alívio para os orçamentos domésticos. Os números confirmam a tendência. Em junho, 63 empresas entraram com pedidos de falência e julho superou essa marca. Analistas de consultorias, como a S&P Global, projetam que agosto seguirá o mesmo padrão, sem sinais de recuperação no curto prazo. Cada fechamento de uma grande rede afeta não apenas os empregos diretos, mas também pequenos negócios ao redor. Restaurantes, cafeterias e prestadores de serviços instalados em torno desses estabelecimentos perdem clientes, provocando um efeito dominó que já é visível em diversas cidades do meio-oeste e da costa leste. Mais do que número, há também um impacto cultural. O desaparecimento de marcas como Forever 21 ou Joann's não significa apenas o encerramento de operações comerciais, mas a perda de símbolos enraizados no cotidiano americano. Essas empresas representavam pontos de encontro em shoppings, tradições familiares e referências para diferentes gerações. O fechamento de suas portas transforma ruas e centros comerciais em espaços esvaziados, afetando a percepção de estabilidade que por décadas acompanhou o consumo interno dos Estados Unidos. Diante desse cenário, o discurso oficial de resiliência econômica perde cada vez mais credibilidade. Empresários em diferentes polos do país, de Nova York a São Francisco, não falam mais em abrir novas filiais, diversificar linhas de produção ou conquistar mercados externos. A preocupação dominante é sobreviver por mais algumas semanas sem que seja necessário ingressar no Tribunal de Falências, algo que se tornou rotina para companhias de portes variados. O que inicialmente foi visto em 2020 como um choque transitório provocado pela pandemia, transformou-se, ao longo de 5 anos, em um problema estrutural sustentado por juros persistentemente altos, instabilidade nas
as tarifas de importação e exportação e uma crescente dificuldade de acesso ao crédito bancário. Esse esgotamento não aparece de forma plena nos indicadores macroeconômicos divulgados pelo governo. Relatórios oficiais ainda apontam crescimento no produto interno bruto e ganhos nos índices de Wall Street, mas esses números escondem uma erosão gradual que se manifesta na vida prática de milhões de cidadãos. A sucessão de falências em 2025 não pode ser entendida como casos pontuais ou desvios isolados. Trata-se de uma tendência contínua que atinge desde o varejo até a indústria de base, corroendo lentamente a espinha dorsal que sustentou o modelo econômico americano durante décadas. Em cidades como Filadélfia, Atlanta ou Houston, cada loja que fecha suas portas representa mais do que a perda de empregos diretos. Significa também a queda do fluxo de clientes para restaurantes de bairro, lavanderias, salões de beleza e pequenas oficinas mecânicas que dependiam do movimento gerado por grandes redes. É um efeito dominó silencioso, mas devastador, que atinge o tecido social e altera a paisagem urbana de regiões inteiras. Esse processo desperta lembranças históricas. Muitos analistas comparam a situação atual à crise financeira de 2008, quando milhares de famílias perderam suas casas e o setor bancário precisou ser resgatado. A diferença, contudo, é que hoje a corrosão parece mais lenta e difusa, espalhando-se por múltiplos setores sem concentrar-se em um colapso único do sistema financeiro. É como uma infiltração invisível que, dia após dia, fragiliza toda a estrutura sem causar de imediato o desabamento total. No fundo, os Estados Unidos enfrentam uma derrota silenciosa, mais complexa de mensurar do que uma recessão declarada em relatórios oficiais. Não se trata apenas de quedas no consumo ou de falências isoladas, mas de uma erosão prolongada que atinge a base da confiança nacional. Cada vitrine vazia em cidades como Detroit, Cleveland ou Dallas, cada shopping que perde fluxo em regiões antes vibrantes como a Califórnia ou a Flórida, tornam-se símbolos de um desgaste que não aparece em discursos presidenciais nem em gráficos projetados em Washington. Essa fragilidade é especialmente significativa porque a confiança no mercado interno sempre foi um dos pilares da economia americana desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Foi ela que permitiu, por exemplo, a reconstrução da Europa com o Plano Marshall, a expansão industrial dos anos 50 e 60 e o fortalecimento do dólar como moeda de referência mundial. Hoje, no entanto, o país parece perder justamente essa capacidade de projetar estabilidade e previsibilidade para o futuro, algo que durante décadas garantiu sua hegemonia global. O esvaziamento progressivo do comércio atinge não apenas empresas privadas, mas também a percepção internacional da solidez econômica dos Estados Unidos. Parceiros estratégicos na Europa e na Ásia observam com preocupação esse enfraquecimento, pois ele repercute diretamente em cadeias de suprimento globais e na confiança nos mercados financeiros internacionais. O efeito não é imediato como em uma crise bancária, mas gradual, corroendo a imagem de resiliência que sempre foi explorada pela diplomacia americana em fóruns como o G7 e a Organização Mundial do Comércio. Além do impacto externo, há também a dimensão social interna. Para as comunidades, o fechamento de lojas e centros comerciais representa a perda de pontos de encontro, empregos locais e referências culturais. É um processo que não compromete apenas a economia, mas o tecido social de cidades médias e grandes metrópoles, alimentando o sentimento de insegurança e instabilidade política. Esse descontentamento, por sua vez, tende a se refletir em debates eleitorais, polarizando ainda mais o cenário político em Washington. O que se observa, portanto, é um desgaste contínuo, silencioso e multifacetado, que compromete não apenas o presente imediato, mas também a capacidade de planejar o futuro, com a mesma confiança que marcou os anos de supremacia econômica americana. A hegemonia construída no século XX já não encontra no século XXI a mesma base sólida, e isso pode redefinir o papel dos Estados Unidos na economia mundial nas próximas décadas.
A ofensiva diplomática em torno da guerra no leste europeu ganhou novo impulso após uma passagem discreta e não anunciada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por Berlim. Aproveitando a oportunidade, o chanceler alemão Friedrich Merz convocou, de forma emergencial, uma videoconferência com chefes de governo e altos representantes da União Europeia. O objetivo era alinhar posições antes do encontro agendado para a sexta-feira seguinte no Alasca, nos Estados Unidos, onde Donald Trump e Vladimir Putin devem discutir possíveis caminhos para encerrar ou reconfigurar o conflito iniciado em fevereiro de 2022. Durante a conversa virtual, Zelensky, acompanhado de líderes europeus, reforçou que Kiev não aceitará ser excluída de qualquer negociação direta com Moscou. A mensagem foi transmitida ao próprio Trump, que classificou o diálogo como produtivo. Merz sublinhou que existe um entendimento sólido entre Ucrânia, parceiros europeus e Washington, com foco em manter a estabilidade política e militar do continente e em impedir qualquer alteração de fronteiras por meio de ação militar. Como sinal concreto dessa unidade, Berlim anunciou o aporte de cerca de 500 milhões de dólares para financiar a compra de armamentos e munições de fabricação norte-americana, em um programa coordenado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Segundo diplomatas, o gesto alemão visa não apenas reforçar a capacidade defensiva da Ucrânia, mas também transmitir a Moscou que as potências ocidentais permanecem coesas diante da prolongada guerra. Zelensky foi categórico ao afirmar que qualquer acordo de paz só poderá começar com um cessar-fogo imediato, deixando para um segundo momento a discussão sobre soberania e fronteiras. Ele também reiterou que a Ucrânia não reconhecerá formalmente as regiões atualmente sob controle russo, sustentando que mudanças territoriais devem ocorrer apenas por meios legais e pacíficos. O chanceler Merz apresentou 5 diretrizes principais para um possível acordo, defendendo que as necessidades militares de Kiev sejam atendidas sem negligenciar os interesses estratégicos de segurança da Europa. Nos bastidores, especialistas avaliam que a reunião virtual também teve como meta influenciar a postura de Trump antes da cúpula com Putin. Fontes ligadas às negociações afirmam que o presidente norte-americano se comprometeu a não ceder qualquer território ucraniano sem a anuência de Kiev e até considerou uma nova rodada de conversa, reunindo no mesmo encontro ele próprio, Zelensky e Putin. A seleção do Alasca como cenário para o encontro entre Estados Unidos e Rússia não foi apenas uma decisão logística, mas uma escolha carregada de significado histórico e político. Até 1867, a região integrou o vasto território do Império Russo, sendo posteriormente vendida a Washington por 7 milhões e 200 mil dólares, uma transação que até hoje é lembrada como um marco nas relações entre os dois países. Para Moscou, realizar negociações em solo que já lhe pertenciam confere um caráter simbólico e, ao mesmo tempo, um ambiente de neutralidade relativa. Outro ponto relevante é que o Alasca está fora da jurisdição da Corte Penal Internacional, instituição que, em 2023, emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin, acusando-o de supostos crimes de guerra na Ucrânia, algo que limita os locais onde o presidente russo pode circular sem risco jurídico. Analistas alertam que, apesar da relevância simbólica e da repercussão midiática que o encontro desperta, tais elementos não asseguram resultados concretos. Muitos recordam que Donald Trump, em ocasiões anteriores, já buscou exercer papel de mediador para encurtar a duração da guerra, mas suas tentativas encontraram barreiras sólidas na postura inflexível do Kremlin. Moscou, segundo especialistas, condiciona qualquer avanço diplomático a garantias de segurança de longo prazo e ao reconhecimento de interesses estratégicos que, para a Ucrânia e seus aliados, são inaceitáveis. Esse histórico recente leva observadores a prever que, mesmo com um ambiente aparentemente mais favorável ao diálogo, o encontro poderá se transformar em mais um capítulo de negociações prolongadas, repletas de entraves e desconfianças mútuas. Ao mesmo tempo, o conflito mantém-se como o principal fator que molda o cenário político e militar no leste europeu. Informações divulgadas pelo comando russo confirmam a tomada de 2 localidades
unidades situadas nas proximidades de Dobropili, no centro da região de Donetsk, um movimento que especialistas consideram o mais expressivo avanço territorial na área em um período de 12 meses. A operação, segundo análises militares, combinou intenso bombardeio de artilharia, ataques aéreos de precisão e movimentações sincronizadas de tropas terrestres e veículos blindados, resultando no colapso de posições defensivas ucranianas que vinham sendo mantidas com grande esforço e custos elevados. Testemunhos de moradores revelam um cenário de caos absoluto, no qual famílias inteiras, sob o som constante de explosões e disparos, são obrigadas a deixar para trás não só as casas que habitaram por gerações, mas também plantações que sustentaram sua economia local por décadas e rebanhos que garantiam o alimento diário. Muitos relataram que a fuga ocorreu sem qualquer tempo para reunir pertences, resultando na perda de memórias familiares, documentos e objetos de valor afetivo, imagens aéreas obtidas por drones e registros feitos por correspondentes independentes mostram colunas de fumaça erguendo-se sobre vilarejos devastados, enquanto veículos blindados avançam em direção a Pokrovsk. Pokrovsk, segundo analistas militares, não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro eixo de sustentação para a defesa ucraniana no leste. Sua importância vai muito além da proximidade com áreas de combate. A cidade concentra depósitos estratégicos de armamento, combustíveis e suprimentos médicos, além de sediar centros de comando que coordenam operações conjuntas entre diferentes unidades. É dali que partem instruções para a redistribuição de força, ajustes nas linhas de defesa e o envio de reforços para setores críticos. A malha ferroviária e rodoviária que atravessa a cidade serve como uma artéria vital, ligando regiões-chave do fronte e garantindo um fluxo constante de recursos e informações. Caso Pokrovsk venha a cair, o impacto seria profundo e imediato. Linhas de abastecimento essenciais poderiam ser bloqueadas, isolando guarnições inteiras e dificultando o socorro a posições sob ataque. Além disso, a perda da cidade abriria corredores estratégicos para que tropas russas avançassem com maior liberdade, explorando brechas e pressionando localidades vizinhas que até então se beneficiavam da proteção oferecida por esse núcleo logístico. Especialistas comparam tal situação à retirada de uma peça central de um tabuleiro de xadrez. O equilíbrio se rompe e o adversário ganha espaço para manobrar e ditar o ritmo da partida. Esse risco se torna ainda mais crítico quando se considera que, embora discursos sobre cessar-fogo e negociações diplomáticas ganhem espaço no cenário internacional, é a realidade militar que continua a ditar as possibilidades de um acordo. Cada avanço ou recuo no terreno altera o peso político das partes na mesa de diálogo, tornando claro que nenhuma solução será duradoura sem mudanças significativas na configuração das operações. Assim, no estágio atual, Pokrovsk não representa apenas um ponto geográfico, mas um símbolo do quanto o resultado dessa guerra ainda é moldado pelo que acontece diariamente nas linhas de frente. A frente de Donetsk, no leste da Ucrânia, sofreu uma transformação brusca em questão de dias. O que parecia uma zona relativamente estabilizada passou a registrar avanços rápidos das tropas russas, especialmente ao norte, nas proximidades de Pokrovsk. Essa ruptura expôs áreas que, até pouco tempo, eram vistas por Kiev como seguras e levantou preocupações imediatas. Analistas militares apontam que até um terço da região pode cair sob controle russo em poucas horas, caso não haja uma contraofensiva organizada. Diferente de operações anteriores, marcadas por o uso de blindados pesados e bombardeios em larga escala, Moscou empregou nesta fase unidades de infantaria leve, apoiadas por veículos rápidos. Em deslocamentos de cerca de 18 quilômetros, essas forças tomaram Dobropoli e avançaram até a rodovia que conecta Dnipropetrovsk a Slaviansk e Kramatorsk. Esse corredor, vital para o abastecimento das tropas ucranianas, é considerado a principal linha de sustentação da defesa local. Se perder esse acesso, Kiev enfrentará sérias dificuldades logísticas para manter suas posições. A queda de Dobropoli, portanto, não foi apenas territorial, mas estratégica. A partir desse ponto, o exército russo ganhou liberdade de manobra para atacar em múltiplas direções, forçando a Ucrânia a dividir seus recursos entre diferentes frentes. Essa fragmentação pode abrir caminho para o cerco de Slaviansk e Kramatorsk,
Kramatorsk, cidades de importância histórica e simbólica desde 2014, quando foram palco de confrontos intensos no início do conflito no Donbás. Sua eventual captura representaria não só a perda de centros militares relevantes, mas também um abalo psicológico profundo para soldados e civis ucranianos. No aspecto logístico, a situação se complica ainda mais. Com a rodovia principal sob risco de controle russo, restaria apenas a rota, que parte de Kharkiv. No entanto, trata-se de um caminho mais longo e vulnerável, frequentemente exposto a ataques de drones e artilharia. Na prática, essa alternativa não teria capacidade de sustentar uma resistência prolongada na região de Donetsk. Outro elemento que chama essa atenção é a velocidade da operação. Em poucas horas, unidades que avançavam a pé passaram a utilizar motocicletas para aumentar sua mobilidade, permitindo infiltrações rápidas e reposicionamentos constantes. Kiev, por sua vez, enfrenta dificuldades para reagrupar tropas, o que amplia o impacto de cada avanço russo. Especialistas destacam que Moscou ainda mantém em reserva seus armamentos mais pesados, como drones kamikaze em grande escala, brigadas mecanizadas e sistemas de artilharia de saturação. O fato de já ter obtido ganhos significativos com meios relativamente simples sugere que uma segunda fase da ofensiva, com maior poder de fogo, poderia consolidar uma vitória quase irreversível na região. Autoridades ucranianas reconheceram publicamente a dificuldade em conter o avanço russo. Mapas das operações recentes mostram que cada movimento de Moscou se encaixa em uma estratégia mais ampla de dividir, cercar e desgastar as forças adversárias. A tática é clara: cortar suprimento, dificultar a coordenação e minar a moral antes de um ataque decisivo. Analistas internacionais destacam que o tempo se tornou o bem mais escasso para Kiev. Cada dia, sem uma reação eficaz, amplia as chances de Moscou consolidar seu avanço. A ausência de uma contraofensiva imediata e robusta aumenta significativamente o risco de isolamento ou mesmo da queda de Slaviansk e Kramatorsk, duas cidades que desde 2014 simbolizam a resistência ucraniana no Donbás. Para a Rússia, esse momento representa a oportunidade de transformar avanços táticos em conquistas estratégicas duradouras, reforçando sua posição política no conflito. Já para a Ucrânia, trata-se de uma luta existencial, não apenas pela manutenção do território em Donetsk, mas também pela sobrevivência de sua presença militar no leste do país. O que se observa não é apenas mais uma batalha regional, mas um episódio que pode redefinir o equilíbrio de forças da guerra iniciada em fevereiro de 2022. Cada quilômetro perdido pelas tropas ucranianas enfraquece não só suas defesas militares, mas também sua capacidade de barganha nas negociações com aliados da União Europeia e da OTAN. Moscou, por outro lado, ganha margem para ampliar sua influência diplomática e sustentar a narrativa de que o tempo trabalha a seu favor. A dimensão psicológica também pesa nesse momento. Para os soldados ucranianos, a perda de bastiões históricos como Slaviansk e Kramatorsk teria efeito devastador sobre a moral, alimentando o cansaço de uma guerra longa e sangrenta. Para a população civil, já exausta de deslocamentos forçados e ataques constantes, o colapso das defesas significaria a perspectiva de novos êxodos e de maior dependência da ajuda internacional. A guerra entra, assim, em uma etapa em que a superioridade já não se mede apenas pela quantidade de mísseis, tanques ou peças de artilharia em campo. O fator decisivo passa a ser a capacidade de adaptação das tropas, a solidez da confiança interna e a força do apoio vindo de aliados externos. Moscou, ao manter parte significativa de seu arsenal moderno e de suas brigadas mecanizadas ainda em reserva, sinaliza que possui margem para intensificar as operações quando julgar oportuno. Essa postura confere ao Kremlin a iniciativa e permite ditar o ritmo da ofensiva, escolhendo os momentos e locais mais favoráveis para aplicar pressão. Para Kiev, o desafio é duplo. De um lado, precisa responder de imediato para avanços russos em Donetsk e proteger cidades-chave como Slaviansk e Kramatorsk, sob risco de isolamento. De outro, deve preservar a confiança de seus parceiros na União Europeia e nos Estados Unidos, que já enfrentam debates internos sobre a continuidade e a intensidade do envio de ajuda militar e financeira. Cada decisão tomada pelo alto comando ucraniano, seja no campo de batalha ou nas negociações diplomáticas, acaba reverberando como um gesto político de grande repercussão, capaz de influenciar tanto a opinião pública local quanto as alianças internacionais.
regionais. Esse equilíbrio frágil é colocado sob ainda mais pressão pelo cenário internacional. Nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia já ultrapassou a esfera militar e se transformou em pauta central do debate político, influenciando discursos no Congresso e dividindo candidatos em ano eleitoral. O envio contínuo de pacotes de ajuda militar e financeira passou a ser questionado por parte da sociedade americana, que enfrenta desafios internos como inflação persistente e polarização política. Cada nova decisão sobre apoio a Kiev se converte em um teste de liderança para Washington e, ao mesmo tempo, em um sinal para Moscou sobre a coesão ou fragilidade do bloco ocidental. Na Europa, a preocupação segue outra lógica. O prolongamento da guerra aumenta os custos com defesa e acentua os efeitos da crise energética desencadeada após as sanções impostas à Rússia em 2022. Países altamente dependentes do gás natural russo, como Alemanha e Hungria, têm encontrado dificuldades em equilibrar segurança energética e lealdade às diretrizes da União Europeia. Esse desgaste gera tensões políticas internas, movimentos de protesto em algumas capitais e debates acalorados sobre a real capacidade do continente em sustentar a Ucrânia no longo prazo sem comprometer sua própria estabilidade econômica. É nesse ambiente de desgaste político e social que Moscou aposta suas fichas. O Kremlin trabalha com a hipótese de que a resistência ucraniana pode ser minada não apenas no campo de batalha, mas também pela redução gradual do fluxo de recursos e pelo cansaço da opinião pública no Ocidente. Ao explorar divisões entre aliados da OTAN e da União Europeia, a Rússia busca ampliar sua margem de manobra e consolidar ganhos territoriais já alcançados. No quadro atual, a balança tende a favorecer Moscou. A questão central não é apenas a ocupação de áreas estratégicas no Donbass, mas o fato de ter assumido a iniciativa estratégica da guerra. Ao ditar o ritmo das operações e obrigar Kiev a adotar uma postura reativa, o Kremlin aumenta sua capacidade de definir os rumos futuros do conflito, não apenas militarmente, mas também nas mesas de negociação internacionais. Cada avanço russo fortalece a posição de Moscou em possíveis diálogos diplomáticos e fragiliza a narrativa de que a Ucrânia ainda pode recuperar terreno perdido. A região norte de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, transformou-se em foco de especulações após notícias sobre uma possível concentração maciça de tropas russas. Em Kiev, as estimativas de até 100 mil soldados espalharam apreensão imediata, embora a própria inteligência ucraniana reconheça que não há confirmação concreta desses números. Analistas militares em Washington, Moscou e Bruxelas avaliam que a cifra, repetida insistentemente em meios de comunicação, reflete mais o temor da sociedade ucraniana diante da situação do que uma realidade comprovada no campo de batalha. O que parece evidente é que a Rússia intensificou suas operações naquele setor, aproveitando vulnerabilidades logísticas e setores pouco defendidos para ampliar sua presença militar. O ambiente em Pokrovsk espelha essa instabilidade. Moradores relatam patrulhas russas em estradas secundárias e áreas de mata, enquanto lojas e mercado foram abandonados, com as ruas desertas e apenas alguns civis permanecendo na cidade. O local adquiriu ares de abandono. Em Constantinov, próxima dali, relatos de movimentações militares nas imediações do reservatório indicam que Moscou estuda diferentes pontos para testar as defesas de Kiev e abrir novas brechas no fronte. Na capital ucraniana, a sucessão de boatos se espalhou com rapidez. Autoridades tentaram conter a ansiedade coletiva e o presidente Volodymyr Zelensky renovou apelos públicos por calma e resistência. Apesar disso, oficiais próximos ao comando das Forças Armadas da Ucrânia reconhecem que em setores da linha de defesa, onde deveriam estar batalhões completos, há apenas companhias incompletas ou pelotões isolados. Essa deficiência tem permitido que destacamentos russos menores avancem sem recorrer ao contingente gigantesco descrito nos rumores. Especialistas militares em Moscou, Londres e Berlim convergem em uma análise. A tática russa se apoia na mobilidade e em infiltrações coordenadas, evitando ataques frontais de larga escala. Pequenos grupos de assalto, guiados por drones e sustentados por bombardeios de artilharia, têm desgastado continuamente o exército ucraniano. A geografia desempenha papel decisivo nesse processo. Florestas densas, pontes pouco defendidas e estradas secundárias se tornaram pontos explorados por Moscou para corroer gradualmente a resistência adversária. Enquanto reduz os ataques contra Kiev e as
das regiões ocidentais do país, o Kremlin desloca o esforço de guerra para frentes mais ativas, como Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Em Diablonovka e Yunaovka, as tropas ucranianas enfrentam combates urbanos intensos. Em Kharkiv, batalhas acontecem nas margens do rio Oskil e em cinturões florestais, com posições mudando de mãos diversas vezes. Já na área de Kupiansk, localidades como Sobolev e Moskov registram confrontos pesados, nos quais o custo humano e material cresce para ambos os lados. No setor sul, a região de Zaporizhia permanece como um dos pontos mais tensos do conflito. A linha de Orihiv, considerada um elo fundamental na defesa ucraniana desde a contraofensiva frustrada de 2023, continua sob pressão crescente. Tropas russas avançam a partir de Ugledar em direção ao noroeste, não com a intenção imediata de hastear bandeiras em grandes centros urbanos, mas com uma estratégia de desgaste calculado, forçar Kiev a deslocar unidades já enfraquecidas e redesenhar constantemente suas linhas de defesa. Esse tipo de movimento dificulta a criação de uma frente sólida, transformando o campo de batalha em uma sucessão de bolsões instáveis. Além do combate terrestre, a aviação russa tem intensificado operações contra a infraestrutura militar ucraniana. Depósitos de munições, estações de combustível e até ferrovias usadas para transporte de blindados foram atingidos, obrigando o comando de Kiev a descentralizar o armazenamento e improvisar rotas de suprimento. Isso não apenas reduz a eficiência logística, mas também aumenta o risco de atrasos na entrega de equipamentos para unidades em combate. O quadro é agravado pelo uso de drones de longo alcance, capazes de atingir áreas a centenas de quilômetros de distância da linha de frente, pressionando regiões antes consideradas relativamente seguras. Esse panorama tem levado analistas militares a uma conclusão recorrente. A principal vulnerabilidade de Kiev não está nos números absolutos de tropas russas, sejam 100 mil ou 20 mil em Pokrovsk, mas na incapacidade de manter uma malha defensiva contínua e eficaz. Em diversos setores da linha de frente, posições que deveriam estar guarnecidas por batalhões inteiros acabam sendo ocupadas apenas por companhias reduzidas, o que abre espaço para que Moscou aproveite cada falha como uma oportunidade tática. Essa adaptação constante, sustentada por ataques cirúrgicos e pela exploração de lacunas logísticas, permite à Rússia manter a iniciativa mesmo sem recorrer a ofensivas maciças. Trata-se de um método de guerra incremental, no qual a vitória não se mede pela conquista imediata de cidade, mas pela erosão gradual da capacidade de resposta adversária. Essa forma de pressão prolongada já foi observada em outros momentos do conflito, como nas batalhas em Severodonetsk e Bakhmut, onde a lenta perda de posições enfraqueceu a resistência ucraniana sem que houvesse uma ruptura repentina. Agora, o mesmo padrão se repete em setores como Pokrovsk, Kharkiv e Zaporizhia, minando o moral das tropas e testando os limites da logística de Kiev. O desgaste humano e material é profundo, com dificuldades de reposição de soldados e dependência cada vez maior de recrutas menos experientes. A Ucrânia enfrenta o desafio de manter posições sem a rotatividade necessária para preservar a força de combate. No campo material, o consumo acelerado de munições, somado ao atraso na entrega de sistemas ocidentais, reduz a capacidade de defesa antiaérea e de contra-ataque. Esse desequilíbrio cria um efeito dominó. Cada atraso ou falta de suprimento aumenta a vulnerabilidade das linhas, que por sua vez facilita avanços russos localizados. Nesse contexto, a guerra deixou de ser apenas uma disputa militar e passou a ter peso político decisivo. A dependência ucraniana do apoio externo expõe fissuras entre aliados. Nos Estados Unidos, a continuidade dos pacotes bilionários de ajuda militar é alvo de disputas no Congresso. Na União Europeia, governos enfrentam pressões internas de setores que criticam os altos custos da guerra em meio à crise energética e à inflação. Essas divisões levantam uma questão estratégica. Até que ponto a OTAN e a UE conseguirão sustentar um fluxo constante de recursos sem comprometer suas próprias agendas domésticas? Assim, o quadro atual não aponta para vitórias rápidas nem para mudanças súbitas no mapa de controle territorial, mas sim para um processo de desgaste contínuo, no qual
o tempo se transforma na principal arma de Moscou. Cada quilômetro lentamente conquistado, cada depósito logístico neutralizado e cada linha de suprimento interrompida significam muito mais do que ganhos pontuais. Representam a corrosão progressiva da capacidade de Kiev em sustentar o esforço de guerra. Essa estratégia russa, que privilegia a pressão prolongada em detrimento de ofensivas massivas, busca desgastar a máquina militar e política ucraniana até o limite. Para a Ucrânia, a equação é cada vez mais complexa. No campo de batalha, as tropas mostram resiliência, mas enfrentam a realidade de baixas constantes, carência de munições e dificuldades em substituir brigadas exauridas. Em paralelo, o fator externo torna-se decisivo. A continuidade da resistência depende não apenas do moral dos combatentes, mas da disposição de países como Estados Unidos, Alemanha, Polônia e França em manter o fluxo de armamentos, financiamento e apoio logístico. Cada atraso nas entregas, cada debate prolongado nos parlamentos ocidentais repercute diretamente na linha de frente. Esse cenário de guerra prolongada tem também uma dimensão política. Em Washington, disputas no Congresso norte-americano já colocam em xeque a aprovação de novos pacotes de ajuda, refletindo a fadiga de parte da sociedade diante de custos bilionários. Na Europa, governos lidam com pressões internas. A Alemanha enfrenta críticas pela lentidão no envio de mísseis Taurus. A Polônia debate o peso econômico de sustentar refugiados, enquanto a França busca equilibrar sua política externa em meio a divisões internas. Esses dilemas criam incerteza quanto à durabilidade do apoio, um fator que Moscou acompanha de perto. Dessa forma, a guerra entra em uma fase em que a vitória não será definida por ofensivas relâmpago, mas pela capacidade de suportar o desgaste. Para Kiev, resistir significa administrar simultaneamente duas frentes: o campo militar, com suas perdas diárias, e o campo político-diplomático, que exige manter coesão entre aliados cansados e divididos. Para Moscou, cada dia que passa reforça a aposta de que a paciência russa pode se mostrar mais duradoura do que a determinação do Ocidente. A reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, agendada para ocorrer em Anchorage, no Alasca, já começou a gerar repercussões políticas, mesmo antes da abertura oficial. O encontro, visto como uma das tentativas mais ousadas de reabrir canais de diálogo entre Moscou e Washington desde o colapso do processo de Minsk, foi antecedido por um episódio inusitado que rapidamente ganhou projeção internacional. Um alce, aparentemente desorientado, tentou atravessar os portões da base militar norte-americana, escolhida como sede das conversas. O incidente, inicialmente tratado como mera curiosidade, ganhou contornos simbólicos ao ser explorado pelo discurso político. Em Moscou, porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores transformaram o episódio em uma metáfora voltada contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que a tentativa frustrada do animal de transpor barreiras de segurança lembrava os esforços de Kiev em buscar espaço em negociações estratégicas das quais a Rússia o considera excluído. Essa interpretação não foi apenas uma ironia pública, mas também um recado diplomático. Para o Kremlin, a legitimidade de qualquer tratativa de paz só pode ser reconhecida se conduzida por governos eleitos com autoridade real, excluindo, portanto, o atual comando político em Kiev, cujo mandato vem sendo contestado internamente. A cena insólita acabou reforçando a atmosfera de desconfiança que cerca o encontro. Putin chegou ao Alasca com uma postura inflexível, reiterando que não pretende ceder em questões centrais, como o reconhecimento das novas fronteiras no leste e sul da Ucrânia, regiões que Moscou considera sob sua administração definitiva após os referendos realizados em Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Já Donald Trump, que busca reafirmar sua imagem como negociador pragmático, fora da estrutura tradicional da União Europeia e sem a intermediação direta da OTAN, aposta em sua habilidade pessoal de persuasão para tentar arrancar algum gesto de abertura do Kremlin. O simples fato de Trump ter aceitado realizar esse encontro sem a presença de Zelensky foi considerado em Moscou uma vitória simbólica, já que reforça a ideia de que Kiev perdeu centralidade no tabuleiro diplomático. A falta de informações claras sobre o horário exato do início das conversas aumentou o suspense, enquanto fontes russas mencionavam uma possível abertura às
10 da noite pelo horário de Moscou, analistas norte-americanos sugeriam que a reunião só teria início mais tarde, reforçando a percepção de que a opacidade da agenda faz parte da estratégia dos dois lados. A expectativa refletiu-se nos mercados globais. Bolsas de valores oscilaram em Nova York, Londres e Frankfurt, enquanto o preço do barril de petróleo apresentou forte volatilidade, já que qualquer sinal de avanço ou ruptura no Alasca pode impactar diretamente o fluxo de energia entre Rússia, Europa e Ásia. A imprensa ocidental destacou tanto a rigidez de Putin quanto a tentativa de Trump de se apresentar como o único líder capaz de estabelecer uma ponte direta entre os dois países. Manchetes em jornais alemães e franceses resgataram a trajetória do presidente russo como ex-oficial da KGB, enfatizando sua capacidade de manter controle absoluto sobre a narrativa. Em contraste, a mídia chinesa adotou um tom mais pragmático. Pequim reiterou que a guerra na Ucrânia só será encerrada por meio de negociações firmes, independentemente da presença ou não de Zelensky, cuja participação até agora não trouxe avanços concretos. Na Índia, analistas de Nova Delhi enfatizaram que a paz não pode ser fruto de pressões externas imediatas, mas sim de consistência política sustentada ao longo do tempo. O contraste entre o isolamento diplomático da Ucrânia e a crescente influência russa ficou ainda mais evidente quando representantes do Kremlin reafirmaram que não reconhecerão negociações com governos sem mandato válido. Essa posição foi apresentada não como detalhe técnico, mas como princípio inegociável da política externa russa. A metáfora do alce, que muitos trataram como piada, consolidou-se assim como uma parábola política. Atravessar barreiras sem legitimidade não abre porta, apenas reforça a exclusão. Na União Europeia, a notícia de que o encontro ocorreria sem a presença formal de Bruxelas foi recebida com visível apreensão. Líderes do bloco não demoraram a manifestar desconforto, destacando que qualquer acordo firmado sem sua participação direta careceria de legitimidade. Apesar da retórica firme, muitos analistas ressaltaram que essas declarações refletem mais uma tentativa de preservar a imagem de relevância da União do que uma real capacidade de influenciar os rumos da guerra. Nos corredores diplomáticos de capitais como Berlim e Paris, o sentimento é de frustração. Após anos de discursos sobre unidade continental, o bloco se vê reduzido a um papel secundário, muitas vezes apenas reagindo às decisões tomadas em Washington ou Moscou. Esse contraste ficou ainda mais evidente quando diplomatas da Ásia e da América Latina reagiram de forma distinta, interpretando a postura europeia como sintoma de desgaste. Para esses países, a exclusão do bloco ocidental das conversas mais decisivas não é apenas um detalhe protocolar, mas um sinal de que o equilíbrio de poder está em transição. Se antes a União Europeia era vista como ator indispensável, hoje parece cada vez mais distante das mesas em que se definem as linhas centrais de uma nova ordem internacional. O episódio ocorrido no Alasca transformou-se em muito mais do que um simples encontro diplomático. Tornou-se uma metáfora do deslocamento de forças que está em andamento na política internacional. A imagem de líderes discutindo caminhos para a paz sem a presença formal da Ucrânia simboliza a transição de um cenário em que Kiev era o centro das atenções para outro em que sua relevância começa a se diluir. Volodymyr Zelensky, por sua vez, insiste em manter a narrativa de que sua voz ainda é indispensável, multiplicando discursos em parlamentos estrangeiros, encontros com chefes de Estado e apelos por armamentos e recursos. Contudo, esse esforço cada vez mais se assemelha a um exercício de resistência política frente a uma realidade que o coloca às margens dos principais fóruns de decisão. Para Moscou, a questão da legitimidade é inegociável. O Kremlin reforça a ideia de que só aceitará negociações com uma liderança ucraniana que, em sua visão, tenha respaldo popular e não dependa integralmente do suporte estrangeiro para se sustentar no poder. Trata-se não apenas de uma exigência política, mas também de uma forma de fragilizar Zelensky e abrir espaço para que novas figuras possam emergir no cenário ucraniano. Essa postura, ainda que contestada pelo Ocidente, encontra eco em países que veem com desconfiança governos excessivamente dependentes de alianças externas. Já para Washington, o desafio ganha contornos internos e externos. A Casa Branca precisa equilibrar a pressão de setores domésticos que questionam os altos custos do envolvimento na guerra, com a necessidade de manter a imagem de liderança global frente a aliados e adversários. A sensação de que ceder demais a Moscou poderia ser interpretada como sinal de fraqueza contrasta com
o receio de prolongar indefinidamente um conflito que desgasta politicamente qualquer administração americana. É nesse ponto que o dilema norte-americano se torna evidente, como sustentar a narrativa de defesa da democracia ucraniana enquanto os próprios mecanismos de negociação ocorrem sem Kiev à mesa. No caso de Kiev, o constrangimento se acumula em camadas cada vez mais visíveis. A exclusão das negociações mais estratégicas gera não apenas a percepção de isolamento, mas também a suspeita de que, a médio prazo, os destinos do país podem ser definidos por terceiros. Mesmo entre os aliados mais próximos, como alguns membros da União Europeia, há uma cautela evidente em desafiar abertamente Moscou e Washington apenas para assegurar a presença formal do governo ucraniano. Esse silêncio, muitas vezes explicado como pragmatismo diplomático, expõe uma verdade incômoda. Cada nação envolvida busca, acima de tudo, proteger os seus próprios interesses econômicos e de segurança. Nesse tabuleiro em constante mutação, a Ucrânia corre o risco de se tornar uma peça passiva, observando os movimentos sem capacidade real de alterá-los. As grandes decisões que moldarão o pós-guerra parecem estar sendo definidas em instâncias nas quais Kiev não tem assento, e isso projeta um futuro ainda mais incerto. O país, que por meses foi apresentado como símbolo da resistência ocidental, agora enfrenta a dura realidade de ser gradualmente deslocado para a periferia do processo decisório. Em última instância, esse isolamento pode marcar não apenas uma derrota no campo diplomático, mas também o prenúncio de uma nova configuração em que a soberania ucraniana estará condicionada às vontades de potências externas. Um novo esquema abusivo tem afetado milhares de aposentados e pensionistas em diferentes regiões do país. Pessoas que já convivem com rendimentos limitados estão vendo parte de seus pagamentos desaparecer em cobranças inesperadas, feitas diretamente pelos bancos. O que antes era lembrado como falha do sistema previdenciário, que chegou a reter valores sem autorização e foi obrigado a restituir somas bilionárias, agora assume outra forma. As deduções surgem logo após o depósito dentro das próprias instituições financeiras. A prática acontece de maneira quase invisível. Assim que o benefício é creditado, o banco desconta valores relacionados a serviços fictícios, muitas vezes apresentados como seguros, programas de pontos ou planos de vantagem que jamais foram contratados. Para quem depende integralmente do benefício, o impacto é devastador. Há registros de casos em que a quantia retirada corresponde a cerca de 1/4 da renda mensal. Para um idoso que sobrevive apenas com um salário mínimo, essa diferença pode significar a escolha entre pagar a conta de luz ou garantir a alimentação da semana. Esse problema ganhou proporções ainda maiores depois de uma alteração promovida pelo Banco Central em 2021. Até então, nenhuma cobrança poderia ser vinculada à conta de um cliente sem que houvesse uma autorização expressa e registrada. A mudança, porém, incluiu uma exceção que abriu espaço para que instituições financeiras realizassem débitos automáticos sem a exigência de consentimento direto. Essa simples modificação regulatória foi suficiente para transformar uma barreira de proteção em uma porta aberta para abuso sistemático. Empresas de seguros e de benefícios rapidamente encontraram uma maneira de explorar a brecha. Criaram pequenas financeiras vinculadas a si próprias, cuja única função era legitimar esse tipo de desconto em folha. Na prática, eram instituições de fachada, abertas apenas para dar aparência de legalidade a operações que, em essência, visavam esvaziar lentamente as contas dos mais vulneráveis. Dessa forma, aposentados e pensionistas passaram a ser alvos fáceis de um sistema montado para drenar valores quase de forma invisível, sem que percebessem o que estava acontecendo. O impacto foi imediato e avassalador. Se antes o judiciário registrava apenas algumas centenas de ações por ano envolvendo esse tipo de cobrança irregular, após a mudança normativa, o número disparou para dezenas de milhares. Essa explosão demonstrou que não se tratava de casos isolados, fruto de erros ocasionais ou má gestão, mas de uma engrenagem cuidadosamente estruturada para explorar a fragilidade de um público específico
específica. O fenômeno revelou a existência de um verdadeiro sistema de permissividade, no qual a exceção criada pela legislação se transformou em regra, servindo de estímulo para práticas abusivas em larga escala. A consequência foi o surgimento de um ambiente em que os limites entre o que era legal e o que era abusivo tornaram-se difusos. Muitas instituições financeiras, ao perceberem o potencial lucrativo, extrapolaram inclusive os contornos da própria brecha legal. Autorizaram descontos em favor de empresas sem qualquer vínculo com os parâmetros definidos, permitindo que companhias que jamais poderiam estar cobertas pela norma se beneficiassem desse modelo. Com isso, o prejuízo se ampliou de maneira descontrolada e reforçou a sensação de impotência entre os mais afetados. O que deveria ser um mecanismo de conveniência pensado, em tese, para facilitar o pagamento de serviços realmente contratados, transformou-se em um sofisticado sistema de expoliação silenciosa. Esse processo não apenas minou a confiança da população em seus bancos, mas também expôs a fragilidade das instâncias regulatórias, que se mostraram incapazes de acompanhar a velocidade com que o mercado criou mecanismos para contornar as regras. A ausência de resposta imediata consolidou a percepção de que se tratava de uma exploração institucionalizada, tolerada pela inércia ou pela omissão das autoridades competentes. As vítimas são quase sempre as mesmas: aposentados, pensionistas e pessoas com pouca familiaridade com o universo digital, que ainda mantêm uma relação de confiança quase inabalável com os bancos. Muitos cresceram acreditando que essas instituições representavam segurança absoluta e, por isso, dificilmente desconfiam quando algum valor é debitado de suas contas de forma aparentemente legítima. Essa confiança cega, construída ao longo de décadas, acaba sendo explorada por um sistema que se vale justamente da credulidade e da vulnerabilidade de uma parcela da população. Só percebem o golpe muito tempo depois, quando os descontos acumulados já somam quantias expressivas, em muitos casos impossíveis de recuperar, e o impacto financeiro se torna irreversível. A busca por ressarcimento, por sua vez, se transforma em um calvário que parece desenhado para desestimular qualquer tentativa de reparação. Processos judiciais se arrastam por anos, muitas vezes sem resultado concreto. O atendimento nas agências é marcado por protocolos burocráticos intermináveis, ligações telefônicas que passam de setor em setor e respostas padronizadas que ignoram a gravidade da situação. Há relatos de idosos que passam horas em filas para, ao final, ouvir que não há nada a ser feito ou que o pedido precisa de mais documentos, criando um ciclo de desgaste que vai além do financeiro e atinge profundamente a saúde emocional das vítimas. Esse cenário lança luz sobre uma discussão urgente a respeito da responsabilidade das instituições financeiras e do próprio Banco Central, que deveria atuar como guardião da estabilidade e da transparência do sistema bancário. A ausência de fiscalização rigorosa e a lentidão em reagir às distorções da norma abriram espaço para que práticas abusivas se multiplicassem quase sem freio. Ao invés de garantir proteção, o sistema deu margem a uma rede de exploração que atinge justamente aqueles que têm menos condições de se defender e de se adaptar às armadilhas criadas pelo mercado. Para milhares de aposentados, cada real perdido não é apenas um detalhe contábil, representa uma ameaça concreta à sobrevivência cotidiana. Os descontos corroem a renda de quem já vive com orçamentos limitados, comprometendo o pagamento de contas básicas como luz, água, aluguel e medicamento. Muitas vezes, a perda de valores aparentemente pequenos significa escolher entre manter a alimentação adequada ou comprar remédios indispensáveis. Em uma fase da vida que deveria ser marcada por tranquilidade, o que se vê é um cenário de incerteza, angústia e medo constante de perder ainda mais. O problema vai além do indivíduo e atinge o núcleo familiar. Filhos e netos, ao descobrirem a situação, se veem obrigados a arcar com dívidas inesperadas ou a reorganizar completamente suas finanças para sustentar os idosos lesados. Há famílias inteiras que tiveram seus orçamentos comprometidos, multiplicando relatos de situações dramáticas, cortes de energia, atrasos no pagamento de aluguéis e dificuldades para garantir alimentação. O que começou como uma brecha regulatória mal explorada tornou-se uma crise social silenciosa que mina a confiança da população no sistema financeiro e escancara a fragilidade das instituições responsáveis por sua regulação.
O Alasca, região remota, mas de enorme valor estratégico no Ártico, voltou ao centro do debate internacional após revelações de que Donald Trump estaria disposto a negociar um acordo inédito com Moscou. De acordo com informações de bastidores, a proposta incluiria a possibilidade de a Rússia participar da exploração de minerais críticos no Estreito de Bering, área que conecta os dois países. Em contrapartida, o Kremlin abriria espaço para discutir formas limitadas de cooperação no leste europeu, entre elas possíveis arranjos relacionados ao Donbass, território em disputa desde 2014. A reação europeia não demorou. Em Bruxelas, diplomatas afirmaram que só aceitariam avaliar um acordo desse porte se ele não fosse visto como uma vitória pessoal de Vladimir Putin. Para especialistas, contudo, se confirmado, o movimento representaria uma ruptura significativa com a linha política ocidental dos últimos anos. Em vez de manter a Rússia isolada, abriria espaço para que o Ártico se transformasse no novo epicentro da competição global, definido pelo controle de jazidas energéticas e reservas de terras raras. Está previsto que Trump e Putin se encontrem em Anchorage, na base militar Elmendorf-Richardson. A agenda inclui uma reunião privada com intérpretes, seguida de conversas ampliadas com assessores de ambos os lados e, ao final, uma coletiva conjunta. Entre os temas mais delicados estão a gestão de recursos naturais em territórios estratégicos e a possibilidade de suavizar parte das sanções impostas a Moscou desde 2022. Um dos pontos discutidos seria a retomada da exportação de peças aeronáuticas, algo que poderia beneficiar diretamente empresas como a Boeing e aliviar pressões sobre o setor de aviação civil dos Estados Unidos. Para o governo russo, o local da cúpula carrega peso simbólico. O Alasca já foi palco de confrontos durante a Segunda Guerra Mundial e representou uma área de vigilância constante no período da Guerra Fria. Realizar a reunião nesse território sinaliza um retorno ao pragmatismo, menos discursos ideológicos e mais negociações baseadas em energia, minerais estratégicos e interesses econômicos palpáveis. Moscou, no entanto, demonstrou preocupação com possíveis tentativas de sabotagem por parte da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo relatou que, após o anúncio do encontro, os ataques ucranianos contra regiões fronteiriças aumentaram em cerca de 25%. Além disso, diplomatas russos advertiram sobre a possibilidade de provocações em áreas populosas, planejadas para ganhar destaque na imprensa internacional e transferir a responsabilidade para as forças russas. Na visão do Kremlin, o simples fato de os Estados Unidos cogitarem concessões já indica que a estratégia de sanções e isolamento não produziu os resultados esperados. O acesso a minerais e energia volta a ser usado por Moscou como um trunfo de negociação, sem abrir mão de suas posições no Donbass. Na Europa, prevalece um discurso público de rigidez, mas fontes diplomáticas reconhecem que um acordo econômico poderia ser aceito se apresentado sob a narrativa correta. Essa postura ambígua lembra episódios da Guerra Fria, quando o comércio de matérias-primas seguia ativo mesmo em meio a crises políticas severas. Agora, com a crescente dependência de terras raras e o peso da China nesse setor, abrir algum espaço para a Rússia no Ártico começa a ser visto como inevitável em certas capitais europeias. Para a Ucrânia, o cenário é desafiador. Se as tratativas sobre paz e cooperação passarem a ser conduzidas diretamente entre Washington e Moscou, o governo de Volodymyr Zelensky corre o risco de ser marginalizado. A ausência de Kiev na mesa principal reforça, na interpretação russa, a imagem de fragilidade, deixando a Ucrânia apenas a alternativa de tentar influenciar os acontecimentos por meio de ações militares de impacto limitado. Trump, por sua vez, aposta em sua conhecida lógica de negociação baseada em pressão e recompensas. Sua tática mistura promessas de benefícios econômicos, como a revisão gradual das sanções, a ampliação do acesso a mercados energéticos e até a possibilidade de novos acordos comerciais bilaterais, com alertas de que medidas muito mais duras poderiam ser aplicadas caso não haja disposição concreta para avançar rumo a um cessar-fogo. Esse modelo de diplomacia, frequentemente descrito como a política da cenoura e do
porrete não se limita apenas ao conflito atual. Ele abre margem para que temas de longo prazo voltem à mesa, entre eles a retomada das conversas sobre o controle de armas nucleares e estratégias, suspensas em meio à deterioração das relações bilaterais desde 2022. A depender do clima político, essa abordagem pode recolocar na agenda tratados semelhantes para que moldaram o equilíbrio de poder durante a Guerra Fria, como o START e o INF. Independentemente dos resultados concretos que possam emergir das conversas, o simples ato de realizar o encontro já possui um valor simbólico inquestionável. Para muitos analistas, ficará marcado na memória da comunidade internacional que foi Washington quem primeiro decidiu colocar concessões reais sobre a mesa, rompendo com a postura rígida que vinha adotando desde os primeiros meses do conflito. Essa iniciativa é interpretada como um gesto de flexibilidade política e também como um sinal de que os Estados Unidos, diante do prolongamento da guerra e dos custos crescentes para seus aliados europeus, buscam recuperar protagonismo no campo diplomático. Para Moscou, esse cenário representa uma vitória política imediata. Se a Rússia conseguir abrir caminho para o acesso privilegiado às riquezas do Ártico, como minerais estratégicos, petróleo, gás e a utilização de rotas marítimas encurtadas pelo degelo, consolidará ganhos tangíveis que dificilmente seriam obtidos sem pressão militar. Por outro lado, mesmo que tais concessões não avancem de forma prática, o Kremlin ainda poderá afirmar diante de sua população e de países parceiros que o Ocidente já não é capaz de manter uma frente unida, revelando fissuras internas na Aliança Atlântica. Essa narrativa fortalece a posição russa tanto no campo geopolítico quanto no ideológico, permitindo que Moscou se apresente como um ator resiliente diante das tentativas de isolamento. Nesse contexto, o Alasca ganha um protagonismo inédito de território remoto associado quase sempre a imensas paisagens geladas, a comunidades isoladas e a uma posição secundária no tabuleiro estratégico global, passa agora a ser visto como um epicentro das disputas do século XXI. Sua geografia peculiar, situada entre o Oceano Ártico e o Pacífico Norte, confere-lhe uma importância que vai além da proximidade com o extremo leste da Rússia. Transforma-se em um ponto de contato direto entre dois blocos de poder que disputam não apenas influência militar, mas também o controle de recursos energéticos e rotas comerciais emergentes. Com o avanço do degelo polar provocado pelas mudanças climáticas, o Alasca deixa de ser apenas um posto de observação militar para se tornar uma porta de entrada para o acesso a minerais raros, novas reservas de petróleo e gás, além de corredores marítimos que podem reduzir significativamente o tempo de transporte entre a Ásia e a Europa. Essa condição o insere em uma rede de interesses que conecta multinacionais de energia, governos em busca de soberania sobre o Ártico e até mesmo grandes potências que desejam reposicionar suas frotas navais para assegurar influência em rotas estratégicas. Para especialistas, esse deslocamento de relevância não é apenas geográfico, mas também simbólico. Revela como a geopolítica contemporânea está migrando para áreas antes consideradas marginais. Se no passado os grandes centros de poder gravitavam em torno da Europa Ocidental, do Oriente Médio e das rotas tradicionais do comércio, hoje o olhar se volta para regiões polares, onde se entrecruzam a questão ambiental, a corrida tecnológica e a segurança internacional. O Alasca, nesse sentido, torna-se um laboratório vivo da transformação do sistema global, refletindo tanto as oportunidades quanto os riscos de uma ordem internacional em processo de redefinição. Em agosto, a cidade de Anchorage, no Alasca, tradicionalmente conhecida como ponto de ligação entre os Estados Unidos e o Ártico, será o cenário de um encontro que pode alterar de forma significativa o equilíbrio internacional. Ali, Vladimir Putin e Donald Trump estarão frente a frente em uma reunião que ultrapassa o campo protocolar, trazendo consigo negociações capazes de redefinir não apenas a dinâmica do conflito no leste europeu, mas também o futuro das relações entre Moscou e Washington. A preparação russa para o encontro foi conduzida sem espaço para improviso. O Kremlin montou uma delegação de alto nível, composta por autoridades que simbolizam diferentes eixos do poder nacional. O chanceler Sergei Lavrov, veterano em negociações internacionais, representa a linha diplomática. Andrei Belousov, ligado à área militar, dá voz às preocupações estratégicas das Forças Armadas. Anton Siluanov, ministro das Finanças, reforça a frente econômica. Yuri Ushakov,
Ushakov, conselheiro próximo ao presidente, traduz a visão política de Moscou. E Kirill Dmitriev, ligado a investimentos, reforça a ideia de parcerias de longo prazo. A escolha desses nomes envia um recado claro. A Rússia não viaja para dialogar em termos genéricos, mas para apresentar uma plataforma de acordos que possam ser formalizados em documentos oficiais. O formato das reuniões também reflete essa intenção. Primeiro, uma conversa reservada apenas entre Putin e Trump. Depois, uma rodada mais ampla com os principais assessores de ambos os lados. E, por fim, um café da manhã de trabalho destinado a consolidar o que tiver sido definido. Essa sequência mostra que Moscou busca compromissos concretos e verificáveis, evitando que o encontro se resuma a imagens simbólicas ou declarações de efeito. Poucos dias antes da viagem, Putin reuniu ministros e conselheiros em Moscou para estabelecer as linhas vermelhas da negociação. Segundo fontes do Kremlin, o presidente enfatizou que os Estados Unidos indicaram abertura para tratar da guerra na Ucrânia, mas destacou que caberia à Rússia exigir garantias palpáveis, cronogramas claros e mecanismos de verificação. O objetivo, afirmou, não é obter manchetes imediatas, mas assegurar resultados que possam sustentar a estabilidade do sistema internacional por um período prolongado. A escolha de Anchorage também carrega simbolismo, localizada em território americano, mas próxima da região ártica, onde Rússia e Estados Unidos disputam influência crescente devido ao derretimento das calotas polares e à abertura de novas rotas marítimas. A cidade assume um caráter de ponto de equilíbrio entre dois polos estratégicos. Além disso, o fato de a Ucrânia não participar diretamente das conversas sugere que Moscou e Washington consideram que o rumo do conflito pode ser decidido sem a presença de Kiev na mesa principal. Para o Kremlin, a reunião é vista como oportunidade não apenas de discutir a guerra em território ucraniano, mas também de reabrir o debate sobre o controle de armamentos estratégicos, paralisado desde o fim de tratados como o INF e questionamentos sobre a continuidade do New START. A lógica é clara. Primeiro, resolver a crise imediata. Depois, avançar em temas estruturais ligados à segurança global. O desfecho do encontro poderá ser avaliado em duas dimensões distintas, cada uma com peso simbólico e prático. No primeiro plano, estarão as imagens oficiais cuidadosamente registradas. Vladimir Putin e Donald Trump lado a lado, trocando sorrisos protocolares e apertos de mão, que, inevitavelmente, circularão pelas principais agências de notícias. No entanto, para Moscou, esse não é o núcleo da questão. O verdadeiro objetivo é saber se dessas reuniões surgirá um documento assinado, com cláusulas específicas e compromissos passíveis de verificação. Apenas esse tipo de resultado, tangível e mensurável, poderá ser considerado uma vitória diplomática real para a Rússia. Caso o encontro se encerre apenas em gestos e declarações vagas, ficará evidente que uma das partes não esteve disposta a avançar do diálogo para o acordo concreto. A postura russa se insere em um histórico de negociações estratégicas que remontam à Guerra Fria, quando encontros entre líderes de Moscou e Washington, como os realizados em Helsinki, Reykjavik e Genebra, resultaram em tratados que moldaram a ordem mundial, como o START e o INF. O Kremlin tenta recriar esse espírito de pragmatismo, mas agora em um contexto diferente, marcado pela guerra na Ucrânia, pelo colapso de antigos mecanismos de controle de armas e pela crescente disputa no Ártico. A mensagem enviada por Putin é inequívoca. Improviso não tem lugar em um cenário dessa magnitude. O envio de uma delegação ampla e composta por nomes de peso ao Alasca demonstra que Moscou considera paz e estabilidade internacional não como abstrações retóricas, mas como elementos que precisam ser registrados em protocolos oficiais, garantidos por instrumentos jurídicos e sustentados por compromissos verificáveis. Para o Kremlin, apenas a formalização em papel confere durabilidade às decisões e evita que acordos se dissipem ao sabor de mudanças políticas internas nos Estados Unidos ou de pressões externas vindas da OTAN e da União Europeia. Essa insistência em transformar diálogo em compromisso vai além de um simples formalismo burocrático. Ela reflete, na verdade, a preocupação estratégica de Moscou com a manutenção do equilíbrio global em um período marcado por instabilidade crescente. Para a liderança russa, encontros diplomáticos sem resultados concretos apenas alimentam a desconfiança e prolongam crises, criando um vácuo perigoso onde mal-entendidos podem escalar para confrontos militares. Nesse sentido, o encontro não é visto como mera
mera diplomacia de ocasião, mas como uma oportunidade rara de reposicionar o debate internacional em torno de questões de segurança que, por anos, foram deixadas de lado em meio a disputas regionais e agendas fragmentadas. Entre essas questões, destacam-se duas que, na visão do Kremlin, têm peso decisivo para o futuro da ordem mundial. A primeira é o controle de armamentos nucleares estratégicos, um tema que já foi o núcleo de diversos tratados firmados ao longo do século XX, mas que hoje se encontra praticamente paralisado. A suspensão ou o enfraquecimento de acordos como o Tratado INF e as dificuldades para ampliar o Novo START abriram espaço para uma corrida armamentista silenciosa, na qual novas tecnologias hipersônicas e sistemas antimísseis estão sendo desenvolvidos, sem qualquer limite ou supervisão. Para Moscou, retomar esse debate significa evitar que o mundo entre em uma era de insegurança permanente, onde a lógica da dissuasão nuclear se torna cada vez mais volátil. A segunda pauta é o Ártico, região que ganhou enorme relevância tanto do ponto de vista econômico quanto militar. O derretimento das calotas polares e a abertura gradual de novas rotas marítimas despertaram interesse global, transformando o Polo Norte em palco de disputas estratégicas. Além dos recursos naturais ainda inexplorados, como petróleo e gás, há também a questão do reposicionamento militar, já que países da OTAN ampliaram sua presença na região nos últimos anos. Para Moscou, discutir a regulamentação de atividades militares no Ártico não é apenas uma medida de precaução, mas um passo necessário para evitar que esse espaço se torne uma nova zona de atrito permanente entre grandes potências. É nesse cenário que a reunião em Anchorage assume contornos de divisor de águas. Para a Rússia, o encontro representa a chance de inaugurar uma nova fase de negociações sérias, capazes de restabelecer algum grau de previsibilidade nas relações internacionais. Porém, se o resultado final se limitar a declarações genéricas, será inevitável a conclusão de que o diálogo entre as duas maiores potências nucleares do planeta perdeu a capacidade de gerar frutos concretos. Essa percepção, além de alimentar o ceticismo, poderia acelerar a busca de alternativas unilaterais de segurança, aumentando ainda mais a fragmentação do sistema global. Nos últimos anos, a Rússia passou a adotar uma nova visão estratégica sobre o espaço marítimo, tratando os mares não apenas como rotas de comércio, mas como verdadeiras extensões de sua esfera de influência global. Essa mudança ganhou força, sobretudo, após 2014, quando a crise da Crimeia e as sucessivas rodadas de sanções ocidentais ampliaram a sensação do Kremlin de estar cercado por pressões externas. Desde então, Moscou passou a enxergar os oceanos como instrumentos de projeção de poder, elementos centrais em sua política de dissuasão e parte inseparável de sua doutrina de segurança nacional. Nesse contexto surgiu o conceito da chamada linha azul, um limite simbólico não inscrito em mapas, mas repetido em pronunciamentos oficiais e discursos de autoridades russas. Segundo essa interpretação, qualquer incursão hostil além desse divisor invisível seria entendida como um ataque direto à soberania russa, algo próximo a uma declaração de guerra. O epicentro dessa doutrina encontra-se no Mar Báltico, região que, historicamente, serviu tanto como corredor de integração comercial da Europa, quanto como palco de rivalidades militares. Desde a expansão da OTAN para o leste, incorporando países como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, o Báltico tornou-se uma área de fricção permanente. Hoje, navios de guerra russos, fragatas, destroyers e cruzadores patrulham suas águas equipados com mísseis de longo alcance, radares de última geração e sistemas de defesa capazes de monitorar cada movimentação estrangeira. Para Moscou, essa postura não é apenas vigilância, mas uma advertência clara de que qualquer tentativa de impor restrições marítimas será tratada como provocação direta. Entre os episódios recentes que intensificaram a tensão está a apreensão de um petroleiro russo por forças da Estônia em maio, sob acusação de violar sanções internacionais. O Kremlin classificou a ação como arbitrária e perigosa, alegando que a partir dali, embarcações russas e até navios de parceiros comerciais passaram a enfrentar riscos constantes de inspeções e intimidações. Pouco depois, a OTAN ampliou sua presença na região com a Operação Sentinela do Báltico, oficialmente descrita como patrulha de rotina, mas vista por Moscou como uma tentativa velada de bloqueio. A resposta do presidente Vladimir Putin foi imediata: ordenar que partes significativas
significativa da frota de alto mar fosse colocada em prontidão máxima. Segundo o governo russo, a medida não é apenas defensiva, mas reafirma a ideia de que o poder naval de Moscou é uma projeção direta de sua soberania territorial. Nesse discurso, a linha azul não é apenas uma figura de linguagem, mas uma muralha simbólica contra o que a Rússia considera um esforço ocidental de limitar sua liberdade de ação nos mares. O risco de escalada é evidente. Cada deslocamento de embarcações, cada exercício militar conjunto e cada pronunciamento público funcionam como peças de um tabuleiro geopolítico em que um erro de cálculo pode evoluir para confronto aberto. Autoridades russas têm repetido que a paciência do país tem limites e que qualquer ação interpretada como hostil pode ser respondida de maneira rápida e devastadora. Mas a disputa não se restringe às águas territoriais. O Mar Báltico é uma das rotas mais estratégicas para o transporte de petróleo, gás natural e produtos russos em direção à Europa e ao mercado global. Qualquer tentativa de bloqueio afetaria não apenas Moscou, mas também os preços da energia e a estabilidade financeira internacional. O Kremlin utiliza esse argumento para sustentar que não se trata de um impasse regional, mas de uma questão com impacto direto na economia mundial. Enquanto isso, Washington e seus parceiros europeus seguem reafirmando o princípio da chamada liberdade de navegação, uma doutrina consolidada após a Segunda Guerra Mundial e que, em teoria, assegura a circulação irrestrita em águas internacionais. Para os Estados Unidos e a União Europeia, preservar esse conceito é essencial não apenas para o comércio global, mas também para sustentar a legitimidade de sua presença em zonas estratégicas como o Mar Báltico, o Mar Negro e até o Indo-Pacífico. Moscou, porém, interpreta essa narrativa de forma oposta. Segundo o Kremlin, trata-se de um discurso conveniente que mascara a real intenção de pressionar e fragilizar a segurança russa por meio de patrulhas navais e exercícios militares contínuos em áreas que considera sensíveis para sua defesa. Essa divergência de percepções cria um ambiente de tensão permanente. Cada navio ocidental que atravessa próximo ao território russo é visto por Moscou não como ato de rotina, mas como provocação deliberada. Por outro lado, para a OTAN, qualquer tentativa da Rússia de restringir passagens é apresentada como ameaça à ordem internacional baseada em regra. Essa contradição, longe de ser apenas jurídica, tem peso simbólico e estratégico, pois traduz o choque entre dois modelos de poder, um centrado na soberania nacional e outro na supremacia de normas coletivas ditadas pelo Ocidente. No fundo, o que está em disputa vai muito além da travessia de embarcações. A chamada linha azul, expressão usada pelos russos para delimitar um limite simbólico, assume valor de bandeira nacional. Para Moscou, ela representa dignidade, autonomia e resistência frente ao que considera um processo sistemático de expansão ocidental sobre territórios, rotas comerciais e espaços de influência. Para os aliados de Washington, porém, essa mesma linha é vista como tentativa unilateral da Rússia de redesenhar as regras de circulação em mares que pertencem a toda a comunidade internacional. Dessa forma, o impasse no Báltico adquire proporções que ultrapassam a geografia imediata da região e se transforma em um espelho das tensões globais contemporâneas, o que parece, à primeira vista, uma disputa localizada em águas frias do norte da Europa. Na realidade, revela um campo de testes para medir até onde as potências estão dispostas a ir em sua luta por influência. Para analistas militares, o Báltico funciona como um verdadeiro laboratório estratégico, no qual cada movimento é observado com lupa e projetado para além das fronteiras regionais. A questão central que se impõe é se o século XXI será marcado por uma convivência pragmática entre os polos de poder, capaz de administrar choques de interesse sem romper os limites do diálogo, ou se, pelo contrário, veremos uma escalada de atritos que pode desembocar em confrontos abertos. Esses embates não se restringiriam a disputas por territórios, mas englobariam também corridas tecnológicas em áreas como inteligência artificial, cibersegurança e armamento
armamentos de nova geração, além da competição pela supremacia energética e logística nos corredores marítimos. O risco, segundo o especialista, é que a fronteira simbólica representada por esse impasse seja atravessada não necessariamente por uma decisão política consciente, mas por um incidente inesperado, uma colisão naval, um disparo acidental ou até mesmo uma interpretação equivocada de manobras militares. Nesse cenário, um erro de cálculo seria suficiente para acionar uma cadeia de respostas automáticas, colocando em movimento engrenagens de rivalidade que dificilmente poderiam ser contidas sem custos elevados. Se isso ocorrer, o impacto não se restringirá ao equilíbrio de forças na Europa, onde a OTAN e a Rússia já se encaram em constante estado de vigilância. As repercussões atingiriam todo o sistema internacional, desde as rotas comerciais no Indo-Pacífico até a estabilidade energética do Oriente Médio, passando pelo papel de organizações multilaterais que teriam sua legitimidade colocada à prova. Em outras palavras, o Báltico não é apenas uma fronteira marítima, ele pode se tornar o epicentro de uma nova fase da ordem mundial, marcada por incertezas, reposicionamentos e disputas que moldarão as próximas décadas. No início da manhã, a cidade de Belgorod, situada próxima à fronteira com a Ucrânia, registrou mais uma ofensiva aérea conduzida por drones ucranianos. O ataque, que utilizou dezenas de aparelhos, tinha como objetivo sobrecarregar os sistemas de defesa e gerar pânico entre os moradores. A ação, entretanto, não alcançou os resultados planejados. As forças de segurança russas responderam de imediato, instalando bloqueios em pontos considerados críticos, ampliando a vigilância no espaço urbano e acionando sistemas antiaéreos que interceptaram a maior parte dos drones antes que atingissem alvos relevantes. Houve relatos de danos a veículos particulares e a algumas residências, mas a estrutura central da cidade permaneceu em funcionamento. Em Moscou, a interpretação do episódio ultrapassou a dimensão militar. O ataque ocorreu justamente às vésperas da reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente norte-americano Donald Trump, realizada no Alasca, evento que atraía a atenção de diversas capitais do mundo. Para o Kremlin, a iniciativa de Kiev não foi um ato isolado. Tratava-se de uma tentativa de criar instabilidade e afetar o ambiente diplomático de um encontro sensível. Esse entendimento foi reforçado pelo tom das declarações recentes do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que advertiu que uma eventual pressão internacional para ceder o Donbass poderia, segundo ele, levar a uma escalada capaz de envolver diretamente potências globais. A reação dentro da Rússia foi rápida e meticulosa. Tropas mobilizaram veículos blindados, reforçaram a segurança em bairros residenciais e controlaram o tráfego em áreas estratégicas. Moradores relataram disparos contínuos contra drones que sobrevoavam a cidade, mas a tentativa de surpresa acabou anulada pela coordenação entre as diferentes unidades de defesa. De acordo com especialistas, Kiev buscava testar vulnerabilidades russas por meio de ataques simultâneos e saturação aérea, mas a execução falhou diante da resposta integrada. No plano internacional, parte da liderança europeia reiterou que qualquer negociação sobre o futuro da guerra deveria necessariamente incluir a Ucrânia como parte central do processo. Ainda assim, o ataque a Belgorod não alterou a postura russa. O Kremlin reforçou sua capacidade de defesa, neutralizou a ameaça imediata e deixou claro que não permitirá que cidades fronteiriças sejam transformadas em pontos de instabilidade permanente. Paralelamente, outro acontecimento chamou a atenção. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou ter desmantelado um programa secreto de desenvolvimento de mísseis conduzido pela Ucrânia em parceria com países ocidentais. O projeto, conhecido como SAPSAN, buscava criar armamentos de médio alcance com características semelhantes ao míssil alemão Taurus, cujo raio de ação varia entre 500 e 700 quilômetros. Segundo informações oficiais, uma operação de 6 horas empregando mísseis de cruzeiro calibre e outras armas de precisão destruiu fábricas, centros de pesquisa e linhas de montagem associadas ao programa. As explosões, que podiam ser vistas a quilômetros de distância, confirmaram a eliminação das instalações. Relatórios de inteligência também apontaram a presença de consultores estrangeiros envolvidos diretamente no desenvolvimento do SAPSAN. De acordo com fontes próximas ao Kremlin, a operação
operação que resultou na destruição do projeto Sapsan foi planejada ao longo de várias semanas. Equipes de inteligência monitoraram não apenas as instalações industriais, mas também as rotas de abastecimento de componentes eletrônicos, os fluxos de transporte ferroviário e até as comunicações internas relacionadas ao programa. Essa preparação detalhada permitiu que Moscou tivesse um quadro completo sobre onde estavam localizadas as fábricas, quais eram os pontos de maior vulnerabilidade e de que forma técnicos estrangeiros participavam do desenvolvimento. Para o governo russo, a eliminação dessas estruturas representou mais do que um sucesso militar pontual. Foi um recado estratégico. Em Moscou, a interpretação é de que, diante das dificuldades enfrentadas no front, Kiev vinha tentando compensar suas perdas com projetos tecnológicos de longo prazo, apoiados direta ou indiretamente por países da OTAN. A destruição do Sapsan, portanto, não apenas interrompeu um programa que poderia alterar o equilíbrio de médio alcance, mas também expôs a dependência ucraniana de recursos externos. Essa vulnerabilidade é vista pelo Kremlin como um ponto central para manter a pressão política e militar. O impacto simbólico também é relevante. Desde 2014, após a anexação da Crimeia e o início da guerra no Donbass, a Ucrânia buscou acelerar iniciativas próprias na área de mísseis e drones, tentando reduzir sua dependência de armamentos estrangeiros. O fracasso do Sapsan sinaliza que esses esforços ainda não atingiram maturidade e permanecem suscetíveis a ações de neutralização preventiva. No balanço geral, 2 episódios recentes se conectam: o ataque frustrado com drones contra Belgorod e a destruição do programa de mísseis ucraniano. Juntos, eles reforçam a percepção de que o conflito segue uma dinâmica de escala controlada. Kiev aposta em operações de caráter psicológico e em iniciativas tecnológicas para manter relevância no campo de batalha. Mas Moscou responde com camadas sucessivas de defesa, inteligência detalhada e ataques de precisão coordenados. Ao término dos eventos, a cidade de Belgorod permaneceu sob firme controle russo, resistindo ao assédio aéreo e transmitindo uma mensagem de resiliência interna. Paralelamente, o programa Sapsan foi eliminado antes mesmo de alcançar estágio operacional, impedindo que a Ucrânia pudesse utilizá-lo como uma peça de pressão estratégica no futuro. Esses 2 episódios, ocorridos em sequência, demonstram não apenas a fragilidade das operações militares ucranianas diante de defesas integradas, mas também os limites de sua atuação diplomática, num momento em que se aproximam reuniões internacionais de peso, como encontros da OTAN e cúpulas bilaterais entre Estados Unidos e Rússia. Para analistas de Moscou, a lição é inequívoca. Cada movimento de Kiev voltado a ampliar a escalada será enfrentado com respostas coordenadas que buscam atingir não apenas a ameaça imediata, mas desarticular também qualquer iniciativa de médio prazo. Esse padrão de reação mostra que a Rússia pretende manter o controle da narrativa, reforçando que possui tanto a capacidade militar para neutralizar ataques, quanto os meios de inteligência para antecipar projetos ainda em desenvolvimento. No plano político, a neutralização do Sapsan enfraquece a posição de Kiev nas negociações multilaterais. Um programa de mísseis de longo alcance poderia ter servido como argumento para exigir maior apoio financeiro e militar de aliados ocidentais, além de elevar a margem de dissuasão da Ucrânia frente a Moscou. Com sua destruição, a mensagem transmitida é a de que até mesmo iniciativas conduzidas com apoio estrangeiro podem ser neutralizadas antes de alterar o equilíbrio de forças. Além disso, a resistência de Belgorod ao ataque com drones reforçou a imagem de estabilidade interna que o Kremlin busca projetar. Para a população russa, a rápida resposta militar foi apresentada como prova de eficiência das defesas nacionais. Para observadores externos, o episódio evidencia que a aposta de Kiev em gerar impacto psicológico sobre cidades russas dificilmente terá efeito duradouro se não vier acompanhada de avanços concretos no campo de batalha. O recado estratégico, portanto, vai além da dimensão militar. Moscou sinaliza que qualquer tentativa de abrir novos capítulos de pressão será contida com firmeza e utilizada como demonstração de força perante a comunidade internacional. Esse posicionamento, às vésperas de encontros diplomáticos cruciais, fortalece a narrativa russa de que sua capacidade de resposta continua superior, enquanto Kiev enfrenta o dilema de manter a guerra em curso, sem dispor de ferramentas suficientes para alterar a correlação de forças.